vereadores do Partido Progressista, vereador Lúcio de Marco, 10 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a imprensa presente aqui, nossa saudação, população, de maneira geral. Primeiramente, quero aqui parabenizar o deputado Serafim, através de uma indicação e requerimento desse vereador, que solicitava auxílio para a aquisição de equipamento ao hospital. Está aqui a emenda do empenho, e é só as tratativas agora do governo municipal com o Ministério da Saúde, que liberar para investir lá no hospital. Por isso quero aqui deixar um abraço forte ao deputado Serafim em atender uma solicitação desse vereador e aprovar por todos os senhores vereadores. Talvez, senhor presidente, quero também parabenizar hoje o Rainer Zelático, que estive na posse dele na época que assumiu a FACIA, parabenizar porque é um cidadão que tem o maior respeito dos paranaenses, pela sua luta, dedicação nessa federação, que sem dúvida é uma das entidades mais representativas do Estado. E também o Mário Costenário, também fundo do Cassiopar. Então, quero parabenizar os requerimentos de Vossa Excelência, dos votos de aplausos essas duas personalidades do município que tanto fizeram e estão fazendo pelo nosso município. Com relação à audiência pública, sem dúvida, presidida muito bem aqui pelo promotor irritadíssimo, o doutor Giovanni Veste, maior audiência que eu participei até hoje, parabenizar os vereadores, parabenizar todos que aqui estiveram, a população, as autoridades que estiveram, sem dúvida, mostrou que Toledo, a região, não quer esse mal para a nossa região. Por isso que nós nos associamos e, sem dúvida nenhuma, parabenizar todos aí pelo sinal vermelho nessa vontade de alguns aí que querem explorar a nossa região. Acho que nós temos a maior riqueza, que é o nosso hino, as aves, o peixe, essa agricultura tão forte, o nosso agronegócio que está fazendo a diferença no nosso PIB. Pois não, vereador? Em relação ao Freire, né, essa estação de gás de xisto, acompanhando com as falas dos colegas vereadores, tanto como assim, por exemplo, certas lideranças, né? E aqui fala da Gleice, candidata a governo agora, então estamos mudando o cenário estadual, estamos em época de campanha, mas lembrar que a Gleice era o que, quando foi aprovado e dado a solicitatória da ANP, era chefe da Casa Civil um projeto do próprio governo. Então, ela teria ter anulado naquele momento se tivesse dado força e coragem. Não o fez, porque era conveniente naquele momento. Agora, na época de campanha, claro, tranquilo, ficar devendo o povo. Concede 30 segundos. Obrigado, vereador Mosconi. Eu concedo. Obrigado. Rapidamente, quero emendar o que disse o vereador Mosconi. Eu não quero criticar quem está vindo para essa batalha para o lado de cá, porque realmente isso aconteceu. A gente teve uma situação do senador Sérgio Souza, do senador também, que foi publicamente dizer que era totalmente favorável. Eu repito, do que político tem medo de povo na rua. Nós mostramos aqui que não queremos. A senadora, que talvez por não saber o que era, o chefe da Casa Civil concordou. Agora que viu que a gente não quer, que bom que veio todo mundo nesse mesmo barco aí. Só isso que eu queria colocar. Vários que antes diziam favoráveis ou não falavam nada, agora estão na batalha. Obrigado pelos valorosos da parte. Mas, senhor presidente, quero dizer também, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu vi aqui atentamente o presidente da casa falando sobre os asfaltos no interior. Olha, gente, 218 quilômetros de habitação rural, copiado por muitos municípios brasileiros. Se algumas estradas rurais deu problema, qual é a estrada pavimentada que deu problema? Olha a chuva. E olha, esses 218 quilômetros foram as vias do município mais movimentadas. Olha, vamos pegar o asfalto dos mais antigos do Caspesca, está lá no Tubão. O asfalto tem 8 anos, está lá intacto. Abriu um buraco, abriu. Mas será que é leite? E se fosse leite natural? De mandarina, de gramado, de tão 200
200. Eu acho que tem que parabenizar, sim, o governo atual, que ampliou agora a pavimentação. Parabenizar. Que faça a sua parte também. Agora vim criticar veementemente, porque as estradas, olha, no interior estão todas arrebentadas. Aqui fudido. A chuva, existem locais no município de Toledo, aonde existe problema sério de água. A região do 41, lá na região do vereador Fritz, Cerro da Lola, São Salvador, em União, muitos problemas, porque lá está a 30 centímetros. Então tem problema assim. Agora, qual é que é a solução? Agora vamos pegar os asfaltos na região aqui, aonde existe a laje com uma possibilidade maior, não tem problema nenhum. Então, se parabenizar o governo atual, está fazendo a sua parte agora, na complementação, no avanço, cada governo tem que melhorar, de fato, o governo. Agora, vim criticar o governo anterior, porque está a impressão de um projeto inédito no Brasil, 200 quilômetros. O que foi feito aí, foi feito através de recursos também da Agência de Desenvolvimento. Recursos que foram capitaneados pelo governo anterior ainda, que você não investiu nesse governo. Mas o governo e outro tem que se somar, melhorar cada vez mais. Eu concedo, vereador. Parabenizo pelo pronunciamento. Veja, Rondon, Aguaíra, recentemente foram investidos pelo governo federal milhões de reais no problema. Certo? A pavimentação rural, a pavimentação, a malha rodoviária do país, você conserta hoje, amanhã, mas imagina com essa chuvarada que está tendo. Então eu parabenizo o pronunciamento. Há poucos dias, no processo político, houve muitas críticas em relação às casas conjugadas. Há poucos dias o governo atual apresentou um projeto de fazer predinho. Nós não apoiamos isso aí. Porque nós sabemos dos problemas de comprar, adquirir áreas aí para fazer casa. Está muito caro. Então agora nós vamos ser contra, não, porque nós fazíamos de um jeito. Um terreno de 100, 200 metros quadrados, e agora vai ficar confinado lá em 40 metros quadrados. Nós vamos ser contra, não. Se é para o bem do governo, se é para o bem do povo, nós vamos ser a favor desse projeto. Mas então, por isso, senhor presidente dos vereadores, vocês vão colocar isso para deixar claro a nossa posição. E também dizer também, sim, com a vereadora Sueli, a questão do cidadão lá do Jardim do Bela Vista, Jardim Europa, né, próximo ao Jardim América. Teve na prefeitura em 2012, o cidadão é acompanhado, não o cidadão acamado, o cidadão Adelino, desde 2009. Ele busca, tem lá um terreno de 130 metros quadrados. Você sabe que o terreno mínimo é de 170 metros quadrados. Então, como é que o cidadão ele adquiriu um terreno de terceiro, valor que a grade não consegue, vereador Edinaldo, porque está baixo. Agora com o novo sistema e com essa discussão do parcelamento de solo, podemos até mas com a legislação só não tem como. Agora, sem dúvida, nós temos um relatório e a Sueli vai acompanhar, vai levar ao setor competente para ver se nós conseguirmos a casa do cidadão. Passando para o Conselho da Habitação, sem dúvida, o cidadão está acamado e precisa sim do auxílio do poder público. Sobre a saúde, gente, aqui foi dito, todo mundo falou, toda a sessão aqui, Instituto de Saúde, o problema da saúde sem dúvida o governo, o meu partido, o Partido Progressista, apoia o Partido Federal, o governo federal. Vamos dizer, apesar do apoio, tem que haver mais recursos do governo federal na saúde pública, senão, vereadores pedidos, vamos cada vez afundar mais, infelizmente. Em votação, o projeto de lei número 93 de 2014. Caminhamento de voto. Vereador Lúcio. Considero encaminhamento de voto como o voto do vereador Genivaldo já, e
Agora o vereador Lúcio. Senhor presidente, vereadores, sem dúvida é um projeto muito importante. O dia 5 de maio foi instituído por lei federal como Dia Nacional do Líder Comunitário. Porém, conforme a artigo 3 da Constituição Federal, cabe ao município legislar o interesse do mesmo. Sendo assim, através desse projeto de lei, propomos que no segundo sábado de maio de cada ano seja instituído o Dia Municipal do Líder Comunitário. Então, proposição extremamente importante. Eu queria aqui testemunhar que quando o município de Toledo estava com maior dificuldade, em 1997, vereadores pediram, nós fizemos, através da Associação de Moradores do Jardim Maracanã, a ideia do asfalto em parceria. Primeiro projeto feito em duro comunidade, com a interveniência do município, foi o Jardim Maracanã. Associação de Moradores, presidente, diretoria, estiveram 10 vezes na casa lá de cidadãos para poder fazer com que houvesse essa parceria, porque não tinha modelo nenhum para ser copiado. Depois sim, aí veio os outros bairros, outras comunidades, copiando o modelo do Maracanã. Mas a ideia saiu da Associação de Moradores. Quero aqui trazer esse testemunho, traz essa linhada, tem o contrato em duro, quem quiser, lá verificar. E com esse modelo, vereador Caim, o preço do asfalto caiu em 30%. Porque até aquele momento, todos os programas de pavimentação rural do município, urbano, e rural também, foram feitos através de programas de financiamento. Era ProTube, ProBase, Projeto Cura, programas governamentais, que cabia depois ao cidadão pagar a conta. Daquele momento em diante, houve essas parcerias, e sem dúvida os vereadores da época participaram sim dos processos, levaram para os bairros do interior, e quem ganhou com isso foi Toledo. Mas saiu a ideia de uma associação de moradores, de lideranças comunitárias. Eu estou feliz em votar esse projeto hoje, para ser comemorado sim o Dia do Líder Comunitário, que sem dúvida nenhuma trabalha de forma voluntários, e que merece sim aplausos nesse dia. Merece para todo dia, para ter um dia especial para aplaudir de pé esses cidadãos que trabalham de forma voluntária, pro bem de suas comunidades, tanto na cidade como no interior, trazendo benefícios queridos para a comunidade, pelos centros das comunidades. Então, parabéns a todos os vereadores, parabéns ao autor do projeto, Bruno Mosconi, e a todos os proponentes, que sem dúvida nenhuma é tão importante para fazer com que os nossos líderes sejam homenageados no dia específico. Obrigado. Eu só quero vereador Francisco, se já existe o Dia Nacional. Já existe o Dia Nacional do Líder Comunitário. O município necessita de fazer o Dia Municipal? Onde eu mandei uma mensagem. Vereador Lúcio Duarte, 2 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, veio nessa tribuna, como cobrei por diversas vezes aqui, nessa casa, a cobrança para repor as bandeiras da Praça das Bandeiras, Valdemar de Fiora, Grande Pioneiro. Veio também aqui agradecer, porque a Secretaria do Meio Ambiente tem que vir, colocou lá, trocou as bandeiras. Mas fica aí um alerta, porque é o vento, é a chuva, é o sol, e as bandeiras se deterioram com o passar dos dias. E é preciso que haja os processos licitatórios, né? Acho que já passou o tempo, porque se você vai trabalhar numa empresa, você tem 90 dias de experiência. Se você não funcionar, né, presidente, você está aqui fora. Essa não é isso? O sistema empresarial?
Eu acho que você tem a montagem da equipe, né, a definição dos rumos e a cobrança dos resultados. Então, para fazer um exemplo, 1 ano e meio para repor 27 estados, mais a bandeira do Brasil, no município do estado do Paraná, são 29, né, bandeiras. Mas, sem dúvida, há poucos dias também me diziam o problema dos extintores de determinado órgão público, que uma empresa que utilizou esse órgão trouxe os extintores da empresa porque estão vencidos. Me ligaram os funcionários desse local. Então, quer dizer, os setores, olha, já passou do tempo descaindo, tem que cobrar resultado. Não está aí o objetivo, alguns setores dando certo, outros ainda gatinhando, mas já passou com menos de fato de 1 ano e meio já se passou e está aí a cobrança dos resultados do processo todo. Senhores, eu tenho alguns avisos, então só vamos formalmente terminar a sessão daí. Cumprida a finalidade da sessão ordinária, declara encerrado os trabalhos às 22 horas.